Martinho Lutero dizia que os homens usam uma máscara para esconder o rosto deles. Deus usa uma máscara para se revelar. E que ele é tão grandioso que o jeito dele se mostrar é se escondendo. Aí o Evangelho de João começa assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e ele era Deus. En arren hologos, kai hologos en proston theon, Nossa, kai theos en mas hologos. essa primeira frase já é insana de complicada. Eu só sabe? entendi carro e rologos. Não, tirando a parte do grego. Vai embora. Só tô falando assim, ela traduzida, ela é difícil de entender. É Porque difícil. assim, no princípio havia o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então assim, pela lógica, eu não sei, cara. Já me perdi. É um jeito amaciota ali de introduzir olha, Deus. Exato, mas olha que legal esse negócio do... Por que João começa o Evangelho assim? João escreveu o Evangelho de João na cidade de Éfeso, no final do primeiro século da nossa era. E qual que era a filosofia que dominava Éfeso? A filosofia de um cara chamado Heráclito, que viveu ali por volta de 500 e poucos anos antes de Cristo. E Heráclito era um pré-socrático que explicara a origem do cosmos, e Heráclito dizia que tudo que existe teve que ter uma mediação para existir. E foi o Logos que permitiu a existência de tudo. O que é o Logos? O Logos para Heráclito é uma força ígnea, uma chama inicial que deu origem a tudo que há. E o Heráclito dizia que o Logos permeia tudo. É uma razão suprema, porque as coisas são racionais. É um pensamento concretizado. Aí João, sabendo que em Éfeso todo mundo pensava assim, João começa o evangelho dele do jeito que Heráclito começa. Porque Heráclito, como os pré-socráticos, eles queriam procurar qual é a origem de tudo. Essa palavra arre em grego, por isso que eu citei em grego, princípio, ela significa a primeira causa, a lógica, a chefia. Você não fala arqui-inimigo, o arcebispo, a arquitetura, o chefe dos construtores, a arqueologia, o estudo das origens das coisas. Então, Heráclito dizia que o Logos é o que fundamenta o arre de todas as coisas. Aí João falou o seguinte: Heráclito estava certo. Ele não cita a frase Heráclito estava certo, estou subentendendo. No princípio era o Logos. E o Logos estava com Deus e ele era Deus. Mas teve uma coisa que Heráclito não contou para vocês. Aí João coloca no verso 14: o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E vimos a sua glória, glória como o do unigênito do Pai. Então Cristo tornou Deus com um rosto, um Deus chegado a nós. Tem uma historinha que Philip Yancey conta, que uma vez um sujeito, ele tinha um aquário com peixes do mar. E você sabe que é caro manter um aquário desse. E ele gastava dinheiro e tudo, mas toda hora que ele jogava ração, fazer qualquer coisa, os peixes fugiam dele. E ele ficava chateado com aquilo. Aí um amigo falou: rapaz, eles vão sempre fugir de você, porque você parece Deus para eles. Eles estão com medo. O único jeito que você tem desses peixes amarem você sem ter medo é se você virar um deles. Então, Cristo se tornou Deus no meio de nós. Aí Paulo, agora saindo de João vai para Paulo, Paulo diz que ele se esvaziou da sua divindade, assumiu a forma humana e andou no meio de nós. E como é que fica esse lance de Deus saber e ao mesmo tempo, entre aspas, não saber? Será que ele é só um fingidor? Ele sabe, mas finge que não sabe? Não. Fingimento não faz parte do caráter de Deus. Aí eu uso uma ilustração que o pessoal vai entender. Vamos supor que eu tivesse um carro agora, uma BMW da mais cara. Aí eu chego aqui com a minha BMW na porta. Pô, caramba, Rodrigo, BMW legal. Nos dias não estão dando dinheiro pra você aí, né? Aí eu tenho minha BMW ali. Aí um dia o rato me vê andando no sol quente, conversando com uma pessoa. O rato: oi, Rodrigo, você andando nesse sol quente a pé? Eu falei: tô andando a pé. Eu deixei a BMW na garagem. Por quê? É porque esse camarada aqui não anda em carro. Ele tem uma fobia de carro. E ele quer conversar comigo. O único jeito que eu tenho de conversar com ele é andando a pé com ele. Aí ele fala assim: não, pô, cara, mas você tem uma BMW, você não pode andar a pé. Peraí. Se eu não posso andar a pé porque eu tenho uma BMW, a BMW que é dona de mim, não sou eu que estou dono dela. Se eu sou dono dela, eu sou dono para usá-la ou não usá-la. Quando eu deixo a BMW na garagem, eu não estou deixando de ser dono de um carro, nem estou fingindo que estou andando. Eu continuo sendo dono de um carro, mas eu estou legitimamente andando. Quando Deus se revela, e Lutero fazia uma diferença entre o Deus revelatus e o Deus absconditus, o Deus oculto e o Deus que se revela. Quando ele se revela, ele pega esses dons dele, da onisciência, deixa na garagem, não os perde, mas deixa na garagem, não os usa, e ele sinceramente pergunta assim: rato, o que você quer que eu te faça? O Espírito Santo dele insta com todos, como se ele não soubesse quem vai se salvar, quem vai se perder. Ele sente falta de mim. E ele se tornou
na barriga de Maria, uma criança, que Maria trocou a fralda, fez cocô, que Maria beijou sem saber que ela estava beijando o Criador do universo. Nenhuma religião do mundo apresenta um Deus que atende ao paradoxo humano, que ele é ao mesmo tempo Deus abscônditos e revelados. O único segmento que traz essa resposta é o cristianismo. E nesse ponto tem um autor católico, o Karl Rahner, que falava do transcendental sobrenatural, e o Rahner falava o seguinte: já que tem tantas propostas de Deus, eu tenho uma maneira de resolver qual seria o Deus verdadeiro. É simples. Vamos supor que aqui tem vários buracos de tamanhos e formas diferentes, e fala o seguinte: olha, só existe... Vou fazer a propaganda de novo para você, viu? Boa. Só existe um balde da Jeff Coxinhas. Qual o buraco que está correto? Tem tantos buracos aqui, é simples. É só olhar qual tem o formato certo. O formato. Aquele que tem um triângulo é um buraco, mas não é o que preenche. O que tem um quadrado é um buraco, mas não é o que preenche. Só esse aqui, nesse tamanho. Então, ótimo. Agora vamos transferir para o ser humano. Vamos olhar dentro da necessidade humana qual é o formato do vazio com forma de Deus que nós temos. Aí vamos olhar as propostas religiosas, qual que responde. Será que Zeus consegue ser ao mesmo tempo transcendente, infinito e íntimo? Será que os outros deuses que eu podia citar aí, né? Brahma consegue ser? Não, mas Jesus é ao mesmo tempo Deus e homem. Mas isso, na tua opinião, é o que prova que Deus existe? É a necessidade do ser humano de ter um Deus prova que Deus existe? Essa questão do prova é uma pergunta perigosa. Vou te falar por quê. Primeiro, nós temos que falar assim, que tipo de indagação estamos fazendo. Porque mesmo uma prova verdadeira, ela não é absoluta. Em que sentido? O que prova, por exemplo, que a gravidade existe, não funciona se a pesquisa for de cunho psicológico ou filosófico. Você está entendendo? Da mesma maneira, o que prova a existência do átomo não serve nada para provar a cura do câncer. E assim por diante. E Deus, ele está acima das verificações humanas. Então, eu posso dizer, São Tomás de Aquino gostava de usar esses argumentos, chamando-os de vias para o conhecimento de Deus. Porque o dia que Deus puder ser provado, ele deixa de ser um axioma e vira um teorema. E se Deus vira um teorema, então ele é provável. Mas se ele é provável, então ele cabe dentro do meu escopo mental. Se ele cabe dentro do meu escopo mental, ele não é grande o bastante para ser Deus. Caralho. Entendi. Cara, é muita reflexão que tem que se ter. Porque, mas assim, tá bom, então deixa eu reformular. Esse vazio em formato de Deus, a existência desse vazio em formato de Deus que a gente tem, é suficiente para fazer você crer nele? Sim, entre outras coisas, sim. Entre outras coisas, sim. Na verdade, no final de tudo, tem a questão da minha relação com ele, que é muito pessoal. Mas falando do ponto de vista racional, isso aqui para mim é uma coisa muito forte, porque o vazio está aí.